Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema em 3 blocos. No bloco 1, nós vamos conversar sobre a jurisprudência do STF e do STJ a respeito da prisão após a segunda instância, um tema que já mudou bastante ao longo do tempo e sempre aparece em prova. Imagine a seguinte situação: uma pessoa é condenada em primeiro grau. Ela recorre e o tribunal confirma a condenação. A pergunta que sempre surge é: essa pessoa já pode ser presa apenas por causa dessa decisão do tribunal ou ainda não? Durante alguns anos, o STF entendeu que sim, que após a confirmação em segunda instância, já seria possível iniciar o cumprimento da pena. A ideia era transmitir maior efetividade ao sistema penal. Mas isso mudou. Hoje, o entendimento que prevalece é outro. O STF decidiu que a prisão para cumprimento de pena só pode acontecer depois do trânsito em julgado, ou seja, quando não houver mais nenhum recurso possível. Esse entendimento está ligado diretamente à presunção de inocência, prevista na Constituição, que diz que ninguém pode ser considerado culpado antes do fim definitivo do processo. Vamos trazer isso para o cotidiano. Pense em um erro bancário. Enquanto o problema ainda pode ser revisado, ninguém fecha a conta de vez. No processo penal é parecido. Enquanto ainda existe chance de revisão pelos tribunais superiores, a culpa não pode ser tratada como definitiva. Isso não significa que a pessoa nunca possa ser presa antes disso. A prisão preventiva continua existindo e pode ser decretada quando houver necessidade concreta, como risco de fuga ou perigo à sociedade. O que não se admite é a prisão automática só porque houve condenação em segunda instância. O STJ acompanha essa mesma linha e reforça que a prisão antes do trânsito em julgado precisa ter fundamento cautelar, nunca punitivo. Guarde bem essa ideia, porque ela ajuda a entender todo o restante da jurisprudência que vamos ver. No próximo bloco, vamos avançar para as provas ilícitas por derivação e para busca e apreensão, temas que estão muito conectados com a proteção de direitos fundamentais. Dando sequência ao nosso estudo, no bloco 2 vamos conversar sobre provas ilícitas por derivação e sobre busca e apreensão, sempre com base no que o STF e o STJ vêm decidindo. A Constituição deixa claro que provas obtidas por meios ilícitos não podem ser usadas no processo. A partir disso, surgiu a ideia de que não só a prova ilegal deve ser descartada, mas tudo o que nasce a partir dela. É a chamada lógica dos frutos da árvore envenenada. Se a origem está contaminada, o resultado também estará. Vamos pensar em algo bem comum. Imagine que alguém entra na sua casa sem autorização e encontra um papel com informações importantes. A partir desse papel, descobre outras coisas. Se a entrada na casa foi ilegal, tudo o que veio depois também tende a ser inválido no processo penal. O STF e o STJ admitem exceções. Se ficar comprovado que aquela prova poderia ser obtida por um caminho totalmente independente e ilegal, ela pode ser aproveitada. Outra situação é quando se demonstra que a descoberta seria inevitável, mesmo sem a prova ilícita inicial. Quando falamos de busca e apreensão, a proteção ao domicílio é central. A casa é considerada um espaço de proteção máxima. A polícia só pode entrar com mandado judicial, autorização do morador ou em situações excepcionais, como flagrante. Suspeita isolada não basta. Imagine alguém em atitude estranha entrando em casa. Isso sozinho não autoriza a entrada forçada. Se a polícia entra sem base legal, tudo o que for encontrado ali dentro pode ser anulado. O STJ deixa claro que o consentimento do morador precisa ser real e comprovado, não podendo ser presumido. Perceba como tudo se conecta. Prisão, provas e buscas sempre giram em torno do respeito às garantias constitucionais. E é justamente isso que nos leva ao último ponto do tema, as nulidades processuais, que vamos fechar agora, no bloco 3. Chegando ao bloco 3, vamos tratar das nulidades processuais segundo a jurisprudência do STF e do STJ, encerrando o nosso estudo de forma bem organizada. Nulidade acontece quando alguma regra do processo penal é descumprida, mas atenção, nem todo erro gera nulidade.
Os tribunais superiores adotam um entendimento de que é preciso haver prejuízo. Se não houve prejuízo real para a defesa ou para a acusação, o processo não será anulado. Pense em algo simples do dia a dia. Se um aviso chega com pequeno atraso, mas ainda assim você consegue resolver o problema sem dificuldade, não houve prejuízo. No processo penal, a lógica é parecida. O STF e o STJ distinguem nulidades absolutas e relativas. As absolutas envolvem violações graves, como a ausência de defesa técnica ou atuação de juiz incompetente. Essas podem ser reconhecíveis a qualquer momento. Já as nulidades relativas precisam ser alegadas no momento correto. Se a parte fica em silêncio, perde a chance de reclamar depois. Um exemplo ajuda muito. Se o réu é interrogado sem advogado, há violação clara do direito de defesa. Agora, se a defesa percebe uma irregularidade menor e escolhe não se manifestar, não pode guardar isso como uma carta na manga para usar só se perder a causa. Os tribunais também rejeitam o uso oportunista das nulidades. O processo penal exige lealdade das partes. Não é aceitável deixar o erro acontecer para depois tentar anulá-lo apenas por conveniência. Quando você junta tudo o que estudamos, percebe um padrão claro. A jurisprudência do STF e do STJ busca equilibrar a eficiência do processo com respeito aos direitos fundamentais. É esse equilíbrio que é a chave para acertar questões de concurso sobre o tema. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.